Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre direito, dando continuidade, dando então sequência àquilo que foi a nossa primeira matéria. Falamos do Estado, explicamos a sua origem, explicamos algumas bases que fundamentam a sua origem, explicamos também a sua forma originária. Então hoje vamos dar uma sequência sobre este tema que é bastante amplo. Não se pode falar sobre o Estado, a sua forma, a sua origem e tudo numa só aula. Sejam todos bem-vindos, eu sou Cláudio Bernardo e hoje estarei a dar mais uma dica, mais um ensino sobre aquilo que é o direito, sobre aquilo que é o Estado. Bem-vindo! Num determinado momento, o homem sentiu um vago e um indeterminado desejo pelo um bem maior, um bem que ultrapassasse o seu bem particular e imediato. Estou aqui a falar do bem público. Um bem que fosse também capaz, ao mesmo tempo, de garantir e promovê-lo, Este bem só poderia ser alcançado através da conjugação do esforço de uma vivência pacífica, harmoniosa e a intercorporação organizada de um grupo específico. Assim, com intensidade diversa e conforme o desenvolvimento humano, o crescimento da própria sociedade, então o homem foi atingindo um instinto que leva assim então ao surgimento de um Estado, a necessidade de se auto-organizar político, juridicamente, se estabelecer num território onde poderia exercer a sua supremacia, então a sua soberania. O homem é envolvido na teia do Estado antes do seu nascimento, sobre a tutela ou então assim a proteção do direito de nascituro. E até depois da sua morte, da morte do homem, o Estado disciplina e garante que sejam cumpridos a última vontade do homem. Aqui estamos a falar do direito a agir mesmo depois da morte de uma pessoa. O que eu quero que vocês entendam é que o Estado moderno, o Estado em que vivemos hoje, é um Estado que tem como a sua base uma base territorial dividida entre governantes e governados que pretendem no local ou então no território que lhes é reconhecido exercer a sua soberania, a sua supremacia. E o governo, na verdade, devemos cá entender, tem as prerrogativas de impor a sua vontade sobre todos os governados, de pôr sobre o seu domínio todas as formas de atividades cujo ele achar conveniente, uma vez que os seus objetivos são de ordem, defesa social, para a realização do bem comum. Por isso e para isso, o Estado possui o poder cuja manifestação concreta é a força pelo meio do qual se faz obedecer. Quanto ao Estado moderno, eu quero que vocês entendam algo que vamos abordar já muito em breve. Estava eu já a anunciar a partir desde as aulas anteriores que iríamos falar sobre os 3 elementos constituintes do Estado. Bem, quanto ao Estado moderno, a soberania, a territorialidade e o povo são as características do Estado moderno que se originou a partir da necessidade de uma unidade, a busca de um governo único e soberano dentro do seu território delimitado. Quanto aos elementos constituintes do Estado, tal como vocês já sabem, porque foi bastante anunciado, temos 3 elementos. Estamos aqui a falar do povo, estamos a falar do governo, estamos a falar povo, governo e o território. Ora bem, não podemos cá descartar o facto de que existem alguns atores que citam como 4º elemento constitutivo do Estado a soberania. Okay?
eles consideram a soberania como quarto elemento constitutivo do Estado. Porém, para os demais, a soberania integra o terceiro elemento, ok? Que é o governo. O governo pressupõe a soberania, porque não há necessidade de um governo sem a soberania, ok? Um governo que não é soberano. Não é soberano, mesma coisa que algo que não interessa. Algo assim. Pois, então, alguns defendem que a soberania deve ser considerada o quarto elemento constitutivo do Estado e alguns defendem que não, são três elementos, o povo, o território e o governo, porque o governo pressupõe a soberania, o governo deve ser soberano, deve saber impor a sua autoridade, a sua supremacia dentro do território que lhe é delimitado. Percebeu? Eu sei que você percebeu. Vamos lá continuar. Bem, se o governo não é soberano, não é independente, então não existe Estado perfeito. Bem, nós depois veremos falar sobre isso, Estado perfeito, Estado imperfeito, Estado unitário, Estado composto e tudo mais. Bem, por exemplo, no Canadá, África do Sul, são considerados governos não perfeitos. Por quê? Porque o seu governo está, até certa forma, subordinado a Grã-Bretanha. Esses estados não são estados perfeitos através dessa subordinação. Bem, então vamos lá esclarecer sobre esses três elementos constituintes do Estado. Então você já sabe quais são, não é? Povo, território e o governo. Ora bem, vamos falar sobre o povo. Bem, o povo não é nada mais, nada menos que a população do Estado, considerada pelo aspecto puramente jurídico. É um grupo humano encarada na sua integração numa determinada ordem estatal. O conjunto de indivíduos que se encontram num determinado território subordinados à mesma lei. Deu para perceber? São os súditos, cidadãos do mesmo Estado, detentores do mesmo direito e mesmo deveres. Ok? Segundo elemento. Segundo elemento é o território, ok? O território é a base espacial, jurisdicional, onde o Estado exerce o seu poder coercitivo, a sua soberania, e é nesse espaço onde ele impõe a sua autoridade sobre todos que nele habitam. Então, esse espaço é composto materialmente por terra, subsolo, e os mares, as profundezas dos mares que são delimitados dentro do território, não é? No nosso caso, o território angolano, todos os mares que estão nessa delimitação do território pertencem ao território angolano. Tal como já disse, o mar territorial, a plataforma continental e o espaço aéreo. Ok? Este então é o segundo elemento. Agora, o terceiro elemento é o governo. O que é o governo? O governo é o conjunto das funções necessárias para a manutenção da ordem jurídica e a ordem administrativa, ou então a ordem da administração pública. No magistério do GIT, a palavra governo tem sentido singular e sentido coletivo. Primeiro, como conjunto de órgãos que presidem a vida política do Estado, e o segundo, como poder executivo, o órgão que exerce as funções mais ativas na direção dos negócios políticos. Ora, vamos terminar com este ponto. Funções e finalidade do Estado. Quais são as funções, quais são as finalidades do Estado? Primeiro, nós devemos entender aqui que o Estado é uma sociedade, mas uma sociedade de fins gerais. Existem sociedades de fins gerais, de fins particulares, específicos, né? Aí estamos a falar no caso das sociedades empresariais. Essas sociedades não são de fins gerais, a finalidade dessa sociedade não é para todos, não é para um grupo que se beneficia. Mas o Estado é uma sociedade de fins gerais. As ações do povo devem refletir-se na vida de todos, não é? Devem ter sempre como a finalidade o bem público, o bem comum.
Sendo assim, o Estado, como sociedade político, tem como fim o bem público, constituindo-se para que os indivíduos e as demais sociedades situem-se num determinado território e que esses possam assim atingir os seus determinados fins. E assim sendo, a função do Estado são todas as condições necessárias para garantir este bem comum, ok? Vamos lá falar sobre as funções do Estado. Bem, talvez você já conheça essas funções. A primeira função do Estado é função legislativa. O que é a função legislativa? A função legislativa é exercida pelo Poder Legislativo. Esta função é aquela que elabora as leis, ok? Aqui no nosso caso, Angola, estamos a falar concretamente da Assembleia Nacional, que é o órgão puro, é o órgão que detém a legitimidade para o exercício dessa função, ok? Para a elaboração das leis. Ora, a segunda função é a função executiva. O que é a função executiva? A função executiva é aquela função que é exercida pelo Poder Executivo. Ora, quem exerce o Poder Executivo? Estamos a falar concretamente do Presidente da República, ok? Auxiliado pelos ministros do Estado, ministros e tudo mais. Ora, sendo assim, esta função visa administrar o Estado, ok? Como? Vamos lá entender. Esta função visa administrar o Estado tendo como foco os seus objetivos concretos. E assim acontece quando o Estado nomeia funcionários, cria cargos, executa serviços públicos, arrecada os impostos e receitas para o Estado e tudo mais. Isto está na função, na competência, na legitimidade. Essa legitimidade é do Poder Executivo, ok? É do Poder Executivo. Bem, estamos a falar aqui só para constar mais uma vez, o detentor do Poder Executivo no nosso país, Angola, é o Presidente da República. Neste caso em particular, nesta altura, Sua Excelência o Presidente da República, João Lourenço. E o Poder Legislativo, que mencionamos primeiro, está na responsabilidade dos deputados, Assembleia Nacional, presidido por Sua Excelência Fernando da Piedade dos Santos. Agora, vamos lá falar da última função do Estado, que é a função judiciária. Esta função é exercida pelo Poder Judiciário. Tem a função precípua de interpretar, elaborar as leis, as normas jurídicas que regem. Qual é o termo? As normas jurídicas que... Puxa, olha só, o que é isso? As normas jurídicas que regulam o comportamento do homem na sociedade. Em síntese, o Poder Judiciário declara o direito, ok? É o poder responsável por aplicar o direito no território. Hoje terminamos por aqui. Este foi mais uma aula sobre o Estado. Ainda muito a falar sobre o Estado, mas nós ficamos por aqui. Para o resto é pesquisar. Tem um espírito de pesquisa, tem um espírito de leitura. Eu sei que tu és capaz de ter ainda muito mais conhecimento, uma visão mais ampla sobre o Estado. Eu sou Cláudio Bernardo. Nós ficamos por aqui. Até mais. Tchau.